Oi, pessoal! Vamos para mais uma contação de histórias? Ramona a fadinha curiosona. Alessio sogro. Ramona a fadinha curiosona. Como nascem as fadinhas das flores? Sim, aqueles pequenos seres do mundo encantado, altos pouco mais do que um polegar, das asas delicadas e transparentes como a chuva primaveril, mais fortes quanto um touro? Talvez pensem a uma linda cegonha, que voa alta no céu com um lençol amarrado estreito no bico, com dentro uma pequena fada. Não, não é neste modo que nascem aqueles que espalham a magia em todo lugar. Não, não assim. Na realidade é muito mais simples, e cada criança contribui ao nascimento delas. E vocês também podem fazê-lo neste momento. De fato, cada vez que uma fábula vem contada, em qualquer parte do mundo uma cândida flor nascerá, lançando no ar uma fadinha com as suas asas minúsculas, mas já cheias de magia. É por isso que as fadinhas são gratas à natureza e às flores, porque sem elas não nasceriam. Esse respeito deveria ter também os homens, aprendendo a tomar conta sempre mais da natureza. Sem as flores não existiriam as fadinhas, e com elas tantas lindas coisas que acontecem a cada dia, não aconteceriam. O doce mel, as suculentas maçãs, as grandes melancias, todas coisas que de outro modo não teríamos. Um dia, como qualquer outro, um lindo narciso, de coração amarelo e de pétalas cor água marinha, deu a vida a uma fadinha loirinha, de nome Ramona. Esta era diferente das outras suas símiles, não somente pela cor dos cabelos, mas também pela sua infinita curiosidade. Ninguém era como ela, o seu desejo de conhecer tudo aquilo que a circundava era sem igual. Queria ver o que tinha dentro daquela grande flor ou descobrir a beleza no fundo do mar, para depois saber onde iriam dormir as marmotas. No mundo encantado ninguém lhe deu grande importância, ainda que esta vontade de observar sempre fosse muito estranha e por demais exagerada. A fadinha de manhã, após ter tomado banho nas grandes campanulas, observava as suas amigas, enquanto se lavavam. E quando a fadinha dos cabelos vermelhos dobrava as folhas o suficiente para fazer escorrer a preciosa substância na flor, voava para ir curiosar em uma outra flor, onde uma abelha estava colhendo pólen. Depois seguia os passarinhos até o ninho, para ver os pequenos se alimentando, os ursos até a caverna para os ver se adormecendo. Era constantemente interessada a tudo o que acontecia em volta dela. A curiosidade da fadinha era assim tão forte que aquela das outras era uma gota de água comparada ao mar. Entre um voo e outro, entre um jogo pega-pega na compacta vegetação, um passeio no dorso de uma centopeia, os dias passavam. E como passavam bem! Mas a vontade de Ramona de observar tudo não diminuía nunca. Assim, entrava nos túneis escuros escavados pelas toupeiras, nos caminhos das casas, nas colmeias cheios de mel, somente pela curiosidade de ver o que tinha lá e o que estava acontecendo. Não tinha um formigueiro que não tivesse recebido a sua visita, se encolhia o quanto bastava para poder entrar. Por aqui, ora por ali, ora olhava o menino que não queria comer, ora o padeiro que preparava o pão. E lá correu um grave risco porque quis de todo jeito entrar no forno para ver como era cozido o pão. Mas, para sua sorte, nada aconteceu, ao menos naquela circunstância. Um dia ouviu, escondida, alguns adultos falarem dos campos de cogumelos mágicos, no céu. Um lugar no qual era proibido a todos de ir, mas ninguém disse o porquê. Ouviu dizer, isto era importante para ela, um lugar realmente lindo. Nuvens rosa como a pele de um recém-nascido, onde entre imensos campos de cogumelos, da altura de uma fadinha, pastavam estupendos potros borboletas. Seres parecidos a cavalos, mais minúsculos e com asas que pareciam, de fato, asas de borboletas. Não conseguia resistir à tentação de ir lá, de ver com os próprios olhos este lugar maravilhoso. Assim a fadinha dos cabelos corouro, foi correndo, em companhia das amigas que a seguiam na garupa dos insetos mais velozes que existiam. Somente Ramona, contudo,
teve a coragem de ir ao lugar proibido, as outras voltaram logo para trás. Uma vez lá, ficou impressionada de tanta beleza, não teria nunca imaginado algo igual, no alto do céu. Quando de repente apareceu, por trás de uma nuvem, um assustador e malvado dragão. O motivo de fato, pelo qual não se podia ir lá em cima era porque os cogumelos eram a comida preferida do monstro. Lhe consentiam de cuspir bolas de fogo. Que bruta situação que estava acontecendo! O dragão não permitia ninguém de voar entre os seus preciosos cogumelos, somente aos potros borboletas era consentido. Quem quiser que se aproximasse a ele sucumbia a um triste destino. Seria queimado ao instante. Não havia nem ao menos uma maneira de fugir que pudesse salvar a fadinha. Imediatamente uma enorme chama saiu da boca do dragão e depois outra, a pobre fadinha esquivava os golpes. Ora um, virando à direita, ora um outro, virando à esquerda, quando enfim uma chama acertou as suas pequenas asas, que queimaram rapidamente. Ramona caiu no vazio, precipitando fundo, até a terra, onde teve apenas o tempo de segurar um pequeno ramo. Assim evitou ao menos, de cair no laguinho que tinha abaixo dela e de tomar um banho. Certamente que talvez o tivesse merecido, como punição pelo seu gesto impulsivo. Desta maneira dependurada, pode espelhar-se na límpida e cristalina água e se ver sem mais as suas amadas e preciosas asas. Que sensação ruim teve, não poder mais voar e principalmente não ter mais alguma magia. Somente por haver ousado o que não deveria ser feito, levada pela sua imensa curiosidade. Ter violado as regras, ter ido onde era severamente proibido, a privou do que mais lhe era caro na sua vida. E não precipitou em um lugar qualquer. Não, infelizmente para ela. Se achou de fato, em um lugar abandonado, onde bruxas, lobos e monstros de vários tipos eram os donos. Onde a escura e tetra noite dominava quase todo o arco do dia. Conseguiu apenas em tempo se colocar em um lugar seguro na terra firme que viu o sol fugir daquele macabro lugar, e imediatamente descer a escuridão. Desagradável e fria, como sempre. Longe viu luzes, depois aproximando-se, um castelo, que aparecia sobre uma colina. Somente uma tortuosa estradinha, cheia de curvas à beira de um penhasco, consentia o acesso. Com centenas de corvos como guardiões. Neste lugar vivia uma bruxa que estava voltando exatamente neste momento, e a ela, apesar de contra a sua vontade, se dirigiu à fadinha para pedir ajuda. No meio tempo no mundo encantado, todos foram alertados para procurar Ramona. Quem sabe aonde a teria levado a sua imensa curiosidade, se perguntavam todos. Assim, quem voava para um lado, quem de outro? Quem perguntava às árvores seculares, quem a um minúsculo caracol? Mas nada, nenhuma notícia. Não conseguiam saber nada. Até quando uma das suas amigas contou tudo, então entraram em contato com os potros borboletas, que referiram tudo o que aconteceu à fadinha desaparecida. Logo entenderam o grave perigo no qual caiu Ramona, com o seu gesto imprudente. Imediatamente, uma a uma, todas as fadinhas se precipitaram em voo em direção ao paz desconhecido, batendo o mais rapidamente que conseguiam os seus pés. Bem sabendo que deveriam prestar muita atenção, para os muitos riscos que aquele lugar escondia. Entre todas, a maior ameaça era com certeza o lobo faminto de olhos vermelhos. Enorme quanto um urso bruno, adorava particularmente comer fadinhas, pequenas ou grandes que fossem. As achava docinhas. Teria devorado dezenas e dezenas em uma única vez, tão guloso era. Mas, para o seu azar, as fadinhas não se viam nesses lugares já há muito tempo. Ao menos até quando uma delas não se perdeu no país desconhecido. Quem sabe se esta vez ficará de barriga vazia ou não. Entretanto Ramona chegou ao castelo, com não pouca dificuldade, pequena como era, e pediu à bruxa de ajudá-la a voltar ao mundo encantado. A malvada bruxa pulou de felicidade por ter nas suas mãos um ser mágico. Queria tirar os seus poderes, ignorando o fato que a fadinha não os tinha mais, após ter perdido as suas asas.
Assim a fez ficar sob o controle do lobo dos olhos vermelhos, que teria certamente preferido comê-la num instante. Certamente, uma pequena mordida teria sido muito melhor do que não comer uma fadinha já há tanto tempo. Mas, naquele certo instante, o menino começou a ler uma fábula, sem a ajuda de um adulto. Não ouvia mais as palavras dos pais, mas vivia diretamente aquilo que estava escrito, lendo ele mesmo. Sim, assim mesmo. E graças a ele se realizou um grande feitiço, dando novamente a magia a quem a tinha perdido, como tinha acontecido a Ramona. E assim a fadinha dos cabelos loiros obteve de novo as asas, junto a todos os seus poderes. E rapidamente fugiu ao controle do grande mas lento lobo, e voou fora do castelo, por uma das várias janelas deixadas abertas. Chegou logo, sã e salva, ao mundo encantado. Em pouco tempo todos souberam a boa notícia e que Ramona não corria mais perigo. E assim pôde voltar a brincar feliz com as suas amigas, entre os campos cheios de bétulas e mil flores. Aquela terrível aventura fez a fadinha aprender um ensinamento que a guiou por toda a vida. A sua curiosidade não desapareceu por nada, diminuiu somente o suficiente para não fazê-la se intrometer na vida dos outros e colocá-la em perigo. Mas ainda útil para tentar descobrir como funciona o mundo, e para saber o que é interessante e o que não o é. Não tinha mais aquela obsessão de querer ver e saber tudo e cada coisa. Desde então viveram todas juntas felizes e contentes como nunca antes, com Ramona sem mais a vontade de ter de se intrometer em qualquer situação, porque descobriu que o querer ver o que não se deve, leva a coisas que é melhor não encontrar. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.